Agora vamos ao que interessa. Agora vamos ao que interessa. Aula, que é o que importa. Vamos lá. Se gostaram, depois dá um ok. Tio ficou super sem graça. Vamos falar de múltiplos e divisores de um número. Eu ia fazer uma aula de múltiplos e uma aula de divisores, mas como é que faz uma aula onde um tem a ver com o outro? Eles têm coisas em comum, tá? Então o que vai acontecer? Os múltiplos, vamos falar dos múltiplos primeiro. Os múltiplos. O zero é múltiplo de qualquer número. A tela vai estar ali, tá um pouco longe, tá? Você vai assistir do celular, você vai travar, dar pause e vai abrir a tela, tá legal? Vou sair de frente da tela agora, você vai ter a tela inteira. Você pode dar o pause, printar, abrir a tela e você vai ver a minha conversa aqui com vocês, tá? Então aqui, ó, os múltiplos são infinitos, um número é múltiplo de outro quando a divisão entre eles é exata. Para achar o múltiplo de um número, pegamos o número e multiplicamos pelo conjunto dos números naturais. Lembra que o conjunto dos números naturais é esse cara aqui? Lembra? O conjunto dos números naturais é aquele cara ali. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, ó, por exemplo, eu quero os múltiplos de 4. Aí você vai fazer assim, ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Ah, Paulo, vou ficar até ali só? Cara, são infinitos. Você não precisa fazer até ali, nem precisa fazer tanto. Vai depender muito do que o exercício esteja pedindo a você, tá? Beleza? Múltiplos a gente vai achar desse jeito. Vai pegar os números naturais que vai estar na sua cabeça e você vai multiplicando cada um por um. 4 vezes 1, 4 vezes 0, 4 vezes 1 e assim por diante. Se fosse 12... 12 vezes 0, 12 vezes 1, 12 vezes 3 e assim por diante, tá? Divisores de um número. Já tive a tela aqui, você já saiu, você já teve como parar, pausar e printar para poder dar o zoom. Eu vou apagar essa tela aqui. A gente, de repente, fazer um exemplo ali e tal. Vamos lá. Divisores de um número. Os divisores são finitos, eles vão ter fim. O número 1 é divisor de qualquer número, tá? O número 1 divide todo mundo. Não sei se vocês lembram que lá quando a gente falou de números primos, né? Que o 1 não podia entrar na brincadeira. Por quê? Porque o 1 divide todo mundo. Então, números primos a partir do 2. Só lembrando aqui, fazendo um parênteses dos números primos, se é a partir do 2, tem que estar o 2 ali. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por exemplo. Quais são os caras que dividem o 2? 1 e 2. Todo mundo não sabe isso? Então você sabe divisores, tá? Então, divisores são os caras que dividem e que dão a divisão exata. Só isso, mais nada. Quais são os caras que dividem o número 3? 1 e 3. Isso, não precisa gritar não, tá? Ó, divide o número 4. 1, 2 e 4. Divide o número 5. 1 e 5. Divide o número 6. 1, 2, 3 e 6. Eu tenho que pensar sempre nos caras que fazem a divisão exata. Aqui, que divide o número 7, 1 e 7. Divide o número 8, 1, 2, 4 e 8. O número 9, 1, 3 e 9. O número 10, 1, 2, eu ia botar 3, porque vem depois do 2, mas não tem nada a ver. 5 e 10. Beleza? Lembrando os números primos. Aí a gente vai fazer
um tiquezinho em o cara que é o primeiro. O primeiro. Então, ó, primeiro. Ah, Paulo, e se eu quiser colocar na ordem trocada? Então não é primeiro, né? Para ser primeiro tem que estar numa ordem sequencial, tá? Então, beleza. Quem são os caras que aparecem aqui? 2, 3, 5, 7. Aí dá uma vontade danada de dizer que o próximo número primo é o 9. É óbvio que não é, né? Por quê? Olha o 9 aqui. O 9, ele tem mais de 2 divisores e ele não é o primeiro cara que divide ele. Então não pode. Ah, Paulo, e aquela definição que os divisores só... Os números primos só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Ué, simples. Se o cara só tem ele e ele mesmo, ele é um cara que não é divisível por ninguém, ele é primão, ele é tranquilão, a definição tá certinha. Beleza? Sair, se você quiser dar pause e dar o zoom, a tela tá aí, beleza. Show. Então, ó. Beleza. Voltando aos divisores. Eu já falei que os divisores, eles vão... para ser divisor, tem que dar a divisão exata. Então, eu quero saber, por exemplo, quais são os divisores do número 12. Aí, é óbvio que para ser divisor, ele vai ser menor. Para ser divisor, ele vai ser menor, tá? E aí, vai acabar o meu tempo. Já volto.